E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do sexto ano, nós, certo? Vamos continuar o trabalho do LV2, da unidade 5, tá certo? Estatística e probabilidade. Antes da gente entrar em probabilidade, que é o capítulo 2 de vocês, vou fazer com vocês uma pequena revisão de tabelas e gráficos, tá bom? Que vai da página 101 até a página 115. Glauber, por que deve essa revisão? Porque a gente está um tempo afastado, tá bom? Então, vou trabalhar um pouco mais, vou voltar para a explicação, tá certo? Com vocês, e explicar novamente gráficos e tabelas, beleza? Isso que tá aí, tipos de gráficos, foi o assunto que nós vimos. Atividade de vocês, quero que vocês tentem fazer, ó, o RA, realidade aumentada da página 105, tá bom? Eu quero um relatório, certo? Esse relatório vai ser entregue quando retornarmos, tá certo? Se não tiver a folha do RA, faça no seu caderno, sem problema. Atividades que eu quero, páginas 107 e 108 e as páginas 110 e 111, beleza? Então vamos lá. O que foi que eu falei para vocês antes das férias sobre o assunto? Vamos lá. Olha só. Primeira definição, gráficos e tabelas. Glauber, tem diferença? Tem, pessoal. Dizemos que tabelas são uma forma de organizar os dados em linhas e em colunas, resumindo todas as informações. Glauber, como é que eu vou resumir? É assim, pessoal. A tabela é uma maneira de você representar de uma forma simples, certo? Toda a pesquisa que foi feita. Vamos pegar aqui um exemplo básico, vocês estão lá. Se por acaso eu fosse perguntar para cada um de vocês, certo? Qual é o tipo, tá bom? De passeio que vocês mais gostam de fazer, tá bom? Aí vou ter opções: shopping, praia, cinema. Nessas opções, eu vou contabilizar quantos alunos preferem ir ao shopping passear. Vou contar. Eu tenho lá 30 alunos. Bom, 30. Quantos alunos preferem ir à praia? Somente 10. Quantos alunos preferem ir ao cinema? Vou colocando todos os valores. Certo? Organizando aonde? Em uma tabela. Certo? Separando em linhas e em colunas. Beleza? Lembra, a linha sempre vai estar na horizontal, para ter ideia, lembra da linha do caderno, e a coluna nas suas posições verticais, beleza? Pessoal, uma coisa importante, tem elementos que fazem parte de uma tabela, ou seja, que compõem uma tabela. E quais são esses elementos? Tá aqui, ó. Título, o cabeçalho, o corpo e a fonte. Beleza? Olha só, o título, ele vai indicar qual é o assunto. Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês. Qual é o tipo de passeio que você mais prefere? Certo? Esse é o título. O cabeçalho, eu vou colocar opções e a quantidade de alunos. Quais foram as opções que foram citadas? No exemplo que eu citei para vocês: praia, shopping, cinema. Aqui, ó. Quais são, o que é que está no cabeçalho? Turmas e idades. O corpo são as opções que vão aparecer durante a pesquisa. O que foi que apareceu no corpo? Sexto A, sétimo A, oitavo A e nono A. Na coluna das turmas. Já na coluna das idades, aí apareceu, ó, de sexto A de 10 e 11 anos, sétimo A 11, 12 anos, oitavo A 13 anos, nono A 14 anos. Tá bom? Esse é o corpo, é o que vai ser preenchido na sua tabela, tá certo? E pessoal, fonte. A fonte, ela vai indicar o local onde foi retirado aqueles dados, certo? Pessoal, hoje está na moda um assunto chamado fake news. Cuidado com tudo que é compartilhado nas redes sociais, tá bom? Porque se está envolvendo alguma quantidade de números, certo?
em termos de uma tabela, em termos de um gráfico, eu tenho que saber, por obrigação, de onde está sendo aquela fonte. Ah, Glauco, se eu não souber, pode ser uma notícia fake news. Tá bom? Infelizmente, pessoal, tem pessoas que adoram, certo? Publicar, tá bom? Como é que eu posso falar para vocês? Notícias, certas situações onde possa causar algum prejuízo. E hoje, pessoal, devido à nossa situação que nós estamos vivendo em nossa cidade, em nosso estado, se por acaso nós publicamos alguma informação, certo? De uma fonte desconhecida, beleza? E essa fonte desconhecida, certo? Na frente vai me causar um prejuízo, vai me causar um transtorno, um problema um pouco mais sério. Então, não compartilhe, certo? Faça a pesquisa, veja realmente de onde ela está sendo retirada, tá certo? Cuidado com as informações, pessoal, tá certo? Para não gerar um problema maior para quem está compartilhando essas informações, tá bom? Vamos lá para outro exemplo de tabela. Olha só, qual foi o título da tabela aqui, pessoal? Tudo que eu estou mostrando para vocês está no livro digital e está no livro físico, tá bom? Vamos lá. Olha só o título: bens duráveis presentes nos domicílios brasileiros. Beleza? Esse foi o título. Qual foi o cabeçalho? Nome e total. Total de quê? Total de bens. Que elementos fazem parte, olha só, do corpo? Televisão, geladeira, telefone celular, certo? Máquina de lavar roupa, telefone fixo, automóvel para uso particular, microcomputador com internet, certo? Motocicleta para uso particular. E do lado da sua coluna, você tem um total. Total de quê? De cada bem. Televisão, geladeira, telefone celular, tá certo? Pessoal, outra coisa. Tabela e gráfico, ela já vem montada para você, certo? A tua opinião naquela questão, certo? Não vai valer para questão não. Você vai responder o que a questão quer saber, tá bom? Cuidado com a minha noção, ou seja, eu acho que não é você que acha. Quem acha é a questão, beleza? Se por acaso a gente vai trabalhar um tema um pouco polêmico, seja ele qualquer que seja, tá bom? Se você não tiver de acordo com a questão, você não está fazendo parte da pesquisa. Então a sua opinião não interfere na questão. Você vai ter, infelizmente, que responder de acordo com o que a tabela está lhe mostrando. Tá bom? Tá certo? Fique tranquilo. Tá certo? Então não vai criar, mas eu acho, eu acho que está errado. Não, pessoal. Infelizmente, você tem que ter um pouco de bom senso nas questões de gráfico e tabela. Tá bom? Porque você não fez parte da pesquisa em si. Você está apenas respondendo, certo? Uma pergunta que foi feita de acordo com uma tabela. Tá bom? Então, fique tranquilo. Não se estressem. Tá certo? Vamos lá. Olha só a fonte, ó. IBGE, Censo Demográfico 2010. Ou seja, uma fonte segura. Esses dados aí, em 2010, foram comprovados por quem? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá bom? Então, nessa pesquisa, ela foi toda feita, tá bom? Olha só as perguntas, ó. Quais são o título, cabeçalho e a fonte? Nós já trabalhamos. Olha só aqui aonde eu quero chegar com vocês na questão, ó. É correto afirmar que em alguns domicílios existem aparelhos de televisão, mas não uma geladeira? Ah, Glauco, é porque a geladeira da minha vizinha queimou. Não. A questão não está mostrando isso, não. Ah, Glauco, mas quando a gente sobe aqui, olha só.
televisão é maior do que geladeira. Então quer dizer que tem casas que não tem geladeira. Como é que tu comprova isso? Certo? Então, é correto afirmar que em alguns domicílios, não. Não é correto afirmar. A tabela não me mostra, a tabela não me diz. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Ó. A tua opinião nesse momento para a tabela não tá tendo utilidade. Certo? Por quê? Porque a tabela já está montada, os dados já estão aí para ser trabalhados. Tá certo? Ah, mas é por... Não é mais, é porque isso não existe. Tá bom? Responda de acordo com o que está sendo mostrado para vocês. Beleza? Vamos lá. E o gráfico? Qual é a diferença do gráfico para uma tabela? Olha só. No gráfico, pessoal, vocês terão algumas formas, certo? De gráfico, alguns tipos. Quais são os tipos de gráfico? Vamos lá. Ó. Vocês terão um gráfico de barras e de linhas. No gráfico de barra e de linha, pessoal, ele tem dois itens a serem observados. O que? Um eixo vertical, certo? E um eixo horizontal. E esses dois eixos, eles vão se cruzar em um ponto chamado de origem, certo? O que acontece? No meu eixo vertical, vai estar disponibilizada alguma informação, certo? E no eixo horizontal, vai estar disponibilizado a outra informação. Glauder, me dá exemplo. Pronto. Olha só aqui um exemplo básico pra gente, ó. De barras. Tá bom? Você tem aqui, ó, uma informação, os números, tá bom? Vocês irão depois prestar atenção. Quero que vocês tentem mexer nesse jogo educacional, tá certo? Vamos lá. Eu tenho uma informação nesse meu jogo e tenho outra informação. Que informação é essa? Janeiro, fevereiro, os meses do ano. E 0, 100, 200, 300, 400 é a outra informação que está sendo repassada, tá bom? Daí em diante eu posso gerar algumas perguntas, tipo, eu posso perguntar para você, em que mês, qual mês apresentou o maior número? Você vai observar qual mês, dezembro. Pronto, só observar, não tem cálculo. Qual mês apresentou o menor número, menor valor? Tu vai observar, menor valor, menor barra. Aí tu vai lá ver, ó, julho. Tá bom? Então, questão envolvendo gráfico e tabela não tem, certo? Nada que vá ser um transtorno maior, tá certo? Nada, nenhum problema maior para ninguém, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, os tipos de gráfico que nós temos. Eu tenho o gráfico de segmentos, certo? Gráfico de segmento por quê, Glauco? Porque ele vem dessa seguinte forma aqui para vocês, ó. Mostrando passo por passo, tá bom? No intervalo, ó, de tempo curto, uma pesquisa que foi feita, tá bom? E você vai observar que um gráfico de segmento, certo? Ele vem com uma legenda e vem dizendo o que é cada linha. Nesse caso aqui está trazendo uma linha azul, que não está definindo o que é, mas o gráfico, por obrigação, ele tem que lhe definir cada cor, cada linha, tá bom? E você tem uma linha vermelha, beleza? E essa linha vermelha também tem que ser identificada para você, tá bom? Vamos lá, gráfico de barras. Olha só esse gráfico de barra aqui, ó. Você tem 77, 45, tá bom? Você tem os valores na horizontal, valores em reais, e você tem aqui algumas barras nas suas posições verticais, que também tem que saber o que é cada um, mas o gráfico tem que lhe informar, tá bom? Não é jogado assim aleatório, o gráfico vai estar lhe dizendo o que é cada um, tá bom? E pra gente terminar, eu tenho um gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. O gráfico de setor, pessoal, ó, ele é geralmente trabalhado com o quê? Com porcentagem, tá bom? O gráfico de setor, ele vem como? Ele vai vir ou totalmente preenchido, tá bom? Pode vir colorido, pode vir separado, pode vir
nesta forma aqui, tá bom? O gráfico de setor ele tem várias opções, certo? Então assim, ó, para se trabalhar gráfico e tabela, teoricamente, leitura, interpretação, tá bom? E nada de dizer assim, mais para mim. Não, não é mais para você, nem mais para ninguém, pessoal, infelizmente, certo? Naquele ponto, naquela questão onde vai envolver alguma pergunta de teor pessoal, certo? Caso você não concorde, certo? Então, infelizmente, você vai ter que responder de acordo com o gráfico, beleza? Então, pessoal, ó, com isso aí eu estou terminando com vocês agora o capítulo 1, tá certo? Do livro, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!